E é isso que hoje em dia eu consigo ver de valor no tradicionalismo, nas tradições, no conservadorismo. O conservadorismo, ele é muito sábio. E o progressismo, ele é muito bem intencionado. Entende? Então, ele tem muito para nos ensinar acerca das tradições. Porque se as pessoas estão fazendo isso há tanto tempo, deve ter alguma razão. Alguns hábitos estão desatualizados, alguns não se justificam mais, alguns funcionam mais ou menos, mas tem uns que continuam funcionando muito e que não prejudicam a vida de ninguém, muito pelo contrário. Edificam a vida das pessoas, melhoram a situação psicológica delas. Eu até estava vendo um vídeo teu que você estava falando sobre essa ideia de exterminar o outro lado, né? De aniquilar a direita ou aniquilar a esquerda, e como isso é prejudicial para o próprio movimento, né? Eu concordo com isso. Porque vamos pensar da condição cognitiva de ambos os lados, tá? Hoje já tem evidências bem fortes de que as nossas direções político-ideológicas e morais, elas têm uma raiz biológica anterior. É muito forte isso. Como assim? A minha biologia decide qual lado vou... De certa esquerda forma, ou direita? Sim, ela influencia bastante. O nosso posicionamento moral, portanto, também político, posteriormente. E, por exemplo, pessoas de direita, no geral, conservadoras, tá? Vamos pensar em pessoas conservadoras. Elas pontuam mais em paranoia. Elas costumam ter mais medo das coisas. Então, elas têm medo da mudança, das revoluções, de inverter ou de afetar o status quo, de novas músicas, novos estilos de roupa, novos estilos de relacionamento. Para eles, tudo é uma ameaça. E é compreensível, a partir de determinado momento, se a gente pensar que talvez isso realmente ameace a sua cultura, tudo aquilo que é familiar a você. Existe a possibilidade de realmente... passarmos por algum tipo de influência negativa externa, acontecer uma guerra, enfim, existe a possibilidade de, por termos nos abrido para outras possibilidades, acontecer alguma coisa ruim. Então, os conservadores, no geral, eles têm medo das novas experiências, eles têm medo do novo, do excêntrico, do diferente. Eles reagem isso com precaução. Eles são moderados. Entende? Então, como existe a possibilidade de que, porque eles se abriram por uma situação nova e algo ruim aconteceu, geneticamente a gente foi passando isso geracionalmente, de que às vezes ser conservador vai te proteger de alguma coisa. Inclusive, existem viés cognitivos que eu poderia dizer que é conservador, digamos assim, que é o falso positivo. Imagina tu milhares e milhares de anos lá na selva, de boa, descansando. Tu ouve um barulhinho esquisito no arbusto. O que tu faz? Tu se levanta pra ver o que é, sai correndo, ou tu pensa, foi o vento? Então tu pensa assim, se o indivíduo pensar que foi o vento e foi uma cobra, ele foi picado e morreu. Não passou os genes dele adiante. Se ele pensou, é uma cobra e saiu correndo, ele viveu. Então uma desvantagem muito pequena, considerando a vantagem que tu ganhou. Eu tive que me levantar pra ver se tinha uma cobra ali. Tá, mas pelo menos tu tá vivo. Entende? Então, os conservadores, eles, no geral, tendem a apostar mais no falso positivo. Inclusive, isso é chamado de viés cognitivo, né? E os progressistas, em contraposição, eles se sentem excitados, felizes, animados, curiosos com tudo que é diferente, com o que é novo. Pra eles é divertido, é legal. E aí, pensando dentro desses padrões cognitivos próprios, é muito importante que a gente tenha pessoas conservadoras na sociedade para manter uma relativa ordem, para manter uma familiaridade razoável, tu manter algumas previsões acerca de como as pessoas vão agir. E também é importante que nós tenhamos pessoas progressistas na sociedade, porque elas estimulam o novo, a mudança, elas estimulam a busca de direitos, elas buscam a emancipação, elas buscam novas formas de fazer arte. Você não acha que o movimento progressista acabou virando meio conservador também? Porque hoje eu vejo os progressistas sendo os mais canceladores. Essa palavra não pode, aquilo não pode, essa piada não pode, esse filme não pode. Será que eles acabaram virando o maior inimigo deles sem querer? Aquele negócio do Nietzsche, você olha pro abismo e você
vira o abismo. Não sei se é assim a frase. Tá, mas foi assim que eu interpretei. Tá, mas é que daí a gente tem que definir o que é conservadorismo. O conservadorismo, ele não é necessariamente o que tu defende, mas sim a manutenção do status quo. Entendeu? Então, se eu nasci na URSS, na União Soviética, e eu cresci nesse ambiente, e aí depois a União Soviética cai, e eu continuo defendendo a União Soviética, eu sou um conservador da União Soviética. Isso é ser conservador. Então, se a gente está defendendo inúmeros progressistas de que a gente mude o nosso vocabulário, que a gente aceite novos pronomes, que a gente proíba determinadas palavras, ou usos técnicos, ou determinadas formas de vestir, ou proíba determinados filmes, eles continuam sendo progressistas. Inclusive, aparentando serem conservadores, pensando exclusivamente nas pautas. Mas se eles estão tentando mudar as coisas, eles ainda são progressistas. É? Sim. Eles não estão querendo mudar, eles estão querendo impedir alguém de fazer algo no seu ambiente privado. Sim, isso é sim. muito conservador. De certa forma sim, porque de qualquer forma, como eu falei antes, todo grupo, todo movimento, ele vai lutar pela própria manutenção. Ele vai manter, ele vai lutar pela própria existência. Então, seja lá qual seja a instituição, ela vai continuar lutando pelos seus princípios, pelos seus fundamentos, pelos seus valores próprios. Sim. E aí, nesse sentido, todos são conservadores. Mas, de qualquer maneira, se tu for perguntar, sei lá, pra um conservador, assim, mais chucro, o que ele pensa do pronome neutro? Meu Deus do céu, ele vai surtar, ele vai passar mal, ele vai achar um absurdo. Tu pensa... Sim. Sim. Tu pergunta pra ele o que ele pensa sobre uma travesti ser crucificada e que nem Jesus na parada gay. Meu Deus do céu, o absurdo, a sociedade, a civilização ocidental está... decadente, vamos ruir em breve, não sei o quê. Exato. Né? Mas o progressista vai dar o mesmo chilique se você fizer uma piada que ele acha que não pode fazer. Eu concordo. Os dois têm Sim. o seu Jesus. Os dois têm os seus pecados, né? Eu chamo de pecados seculares dos progressistas. Inclusive, algumas pessoas, elas até interpretam que o que tá havendo também com os progressistas é justamente essa busca da religião que eles perderam. Sim, É como se a política tivesse assumido esse papel religioso, inclusive do pecado, da transgressão, que a religião não existe mais. Eu vejo muito isso. É Quem como se é que fosse um disse substituto. Eu não sei exatamente quem disse, eu já li sobre isso, mas de que talvez exista a possibilidade, né, de que a política tenha assumido esse papel que a religião tinha. E aí tem os pecadores, tem os reformados, tem os transgressores, tem aqueles que a gente Satã. precisa converter, Sim. que a gente precisa combater. Sim. Entende? Tem quem tá representando Satã, quem tá representando Deus, tem toda essa dinâmica.